Vamos orar então, irmãos, pedindo que Deus abençoe, que Deus nos dirija nessa noite e que nós tenhamos uma noite assim de edificação, uma noite de crescimento espiritual. Vamos orar. Soberano Senhor Deus, Todo-Poderoso, nós te bendizemos em nome do Senhor Jesus nessa noite, por estar na tua presença e rogamos que o Senhor seja servido em nos abençoar e nos dê um tempo de edificação, que o teu Espírito Santo possa trazer sobre nós sabedoria, conhecimento, entendimento da tua palavra, revelação, inspiração, Senhor, e que nós tenhamos aqui um tempo edificante, abençoador. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus, para seu louvor, para a sua honra, para a sua glória. Abençoe esses irmãos e irmãs que aqui já estão conosco, aqueles que haverão de estar conosco e aqueles que assistirão depois como vídeo, meu Pai. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém, né, irmãos? Que Deus abençoe e que nós possamos ter um tempo precioso. Hoje nós queremos falar sobre um assunto interessante. Tenho certeza que você vai gostar. Nós vamos falar hoje sobre o coração e a boca. O nosso coração e a nossa boca. Por incrível que possa parecer, há uma conexão muito grande entre o nosso coração e a nossa boca. A palavra de Deus, ela comenta isso para nós, ela mostra isso para nós, que o nosso coração e a nossa boca estão assim intimamente ligados um ao outro, né? Então, nós até estranhamos um pouco isso, né? De modo geral, nós não percebemos muito assim essa conexão. Mas a Bíblia fala claramente que o que sai pela nossa boca é o que está no nosso coração. O que está no nosso coração sai pela nossa boca, né? E tem inclusive um versículo assim muito interessante, Mateus capítulo 12, versículo 34, que o Senhor Jesus fala isso. Mateus 12, 34 está escrito assim: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Olha só, vocês que são maus, como que vocês podem dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. E quem está falando isso aqui é o próprio Senhor Jesus, né? Então isso não é uma opinião de alguém, é o próprio Jesus está falando que o que tem em abundância do nosso coração é disso que a nossa boca fala. Bem-vindo, pastor Oséias. Deus abençoe, meu querido. Nossa amada irmã Benedita também. Deus abençoe. Nós estamos falando aqui hoje sobre a conexão que há entre a boca e o coração. Estamos lendo Mateus 12, 34, onde o Senhor Jesus diz assim: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Então existe uma conexão, uma ligação muito forte, muito íntima, né? Entre a nossa boca e o nosso coração. E é sobre isso que nós vamos comentar, meditar um pouquinho hoje, né? A nossa boca, então, ela é assim como o monitor do nosso coração. No nosso computador, tudo que está dentro do computador, você vê através do monitor. Eu estou aqui com o computador ligado, com o monitor ligado. Se eu desligar aqui o monitor, eu não vejo mais nada que está dentro do coração. Bem-vinda, amada irmã Jaciara. Deus abençoe. Então, a nossa boca é como um monitor de um computador, né? Tudo que está dentro do computador você vê através do monitor. E tudo que está dentro do nosso coração, nós vemos, nós revelamos, nós, através da nossa boca, nós colocamos aquilo para fora, né? Assim como a Bíblia diz que o rosto expressa o sentimento que está no coração, se você está triste,
você espelha isso no seu rosto. Se você está feliz, você revela isso através da sua expressão, através do seu rosto. Quando você está ansioso, preocupado, você coloca isso para fora através do seu coração. Muito bem-vindo, amado Antônio dos Reis Coutinho, nosso querido pastor Coutinho. Deus abençoe. Muito obrigado pelo privilégio da sua audiência. Estamos falando hoje sobre a boca e o coração, essa conexão linda que há entre essas duas coisas. Então Jesus fala para nós, irmãos, aqui em Mateus 12:34, que do que o coração está cheio é o que a boca vai falar, né? Então eu falo com a minha boca o que está dentro do meu coração. Não tem como a pessoa mentir, né? Não tem como a pessoa tentar enganar. Ela pode tentar ludibriar até por algum tempo, mas o que realmente está lá dentro do coração, ela põe para fora através dos seus lábios, né? Através do que ela fala, através de como ela fala, né? Então, quando você vê uma pessoa falando bobagem, falando besteira, né? O problema não está na boca, o problema está no coração, né? E quando você vê pessoas falando coisas lindas, coisas maravilhosas, coisas que edificam, coisas que fazem bem para a alma, aquela beleza toda não está saindo dos lábios daquela pessoa, mas está no coração daquela pessoa. A boca está apenas sendo um transmissor, né? A nossa boca é apenas um transmissor do que está dentro de nós. Então, o Senhor Jesus diz: pois a boca fala do que está cheio o coração. Quero convidar você agora a abrir em Romanos capítulo 10, que é o texto que nós queremos realmente estudar nessa noite. Romanos capítulo 10, nós vamos ver aqui os versículos 8, 9 e 10. É justamente sobre esse assunto que nós queremos comentar hoje, né? Que tem a ver com a boca e tem a ver com o coração. Romanos capítulo 10, versículo 8 diz assim: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Lindo, 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 lindo e maravilhoso esse texto aqui, né? Ele começa falando do versículo 8 que a palavra está junto da nossa boca. Olha só, a palavra está junto de ti, ela está na tua boca e no teu coração. Então olha só, a palavra que nós pregamos, a palavra do evangelho, a palavra da salvação, a palavra da vida eterna, né? Ela precisa estar no nosso coração e também nos nossos lábios. Nós precisamos crer com o nosso coração e confessar essa fé com os nossos lábios. Olha só o que é que diz o versículo 9 e o versículo 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que acontece quando a pessoa crê com o seu coração, crê em Jesus, crê na palavra da fé, crê na pregação do evangelho, crê na mensagem de Cristo? Quando eu creio com o meu coração e confesso com a minha boca, olha só que coisa gloriosa que acontece. Eu sou salvo. Então a salvação vem disso aí, de crer e de confessar. Eu creio com o coração e confesso com a minha boca. Por quê? Porque a boca, ela fala do que está cheio o coração. Então, quando a pessoa confessa Jesus
não tem problema nenhum para confessar Jesus, para expressar sua fé, na realidade ela está demonstrando que lá dentro do seu coração existe uma fé verdadeira, uma fé genuína. Olha só o versículo 10. O versículo 10 dá uma explicação assim maravilhosa. Versículo 10 do capítulo 10 de Romanos diz assim: visto que com o coração se crê. Então nós cremos com o coração e com a boca se faz a confissão. Então, por isso que Jesus disse assim: ide pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Tá certo? O que é o batismo? O batismo nada mais é que uma pública confissão de fé, né? Através do ato do batismo, através daquele ato ali da pessoa descer as águas batismais, ela está confessando publicamente para Deus, para os anjos, para os demônios, para os homens, para todas as pessoas, no céu, na terra e debaixo da terra, que ela crê em Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Aliás, o ministro oficiante, ele batiza a pessoa segundo a confissão de fé dela, segundo a profissão de fé da pessoa. Ele pergunta para ela: você confessa Jesus como seu Senhor e como seu Salvador? Se ela disser sim, ele então mergulha aquela pessoa na água e diz: segundo a tua profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, olha só, irmãos, que coisa linda a conexão que há entre a nossa boca e o nosso coração, entre o nosso coração e a nossa boca. A boca fala do que está cheio o coração. A boca espelha, a boca expõe para o mundo, a boca publica o que está dentro do nosso coração. Seja coisa boa, seja coisa ruim. Seja fé em Jesus Cristo, seja maldade, seja ódio, seja desejo de vingança, seja desejo de salvação, seja desejo de evangelização, seja o que for. A boca põe para fora, a boca expressa. E aqui o apóstolo Paulo, que foi o maior teólogo do Novo Testamento, né? Maior teólogo do Novo Testamento foi o apóstolo Paulo. No Novo Testamento, nós temos grandes personagens no Grande Testamento. O maior personagem é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pessoa central do Novo Testamento, né? Nós vemos a vida, os atos, as práticas, as palavras do Senhor Jesus retratada nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Nós vemos ali Jesus Cristo, o principal personagem. Depois temos o livro de Atos dos Apóstolos, que nós temos 2 personagens principais, Pedro e Paulo. Depois temos as epístolas, né? as cartas paulinas, as cartas gerais, e o livro de Apocalipse, o livro de Revelação. Mas em todos os 27 livros do Novo Testamento, Jesus Cristo é a pessoa central. Não só do Novo Testamento, quanto do Antigo também, mas principalmente no Novo Testamento, né? Todos exaltam, ressaltam e transmitem a mensagem de Cristo. Mas além de Jesus, nós temos outros personagens no Novo Testamento. Nós temos Pedro, foi um personagem importantíssimo, né? No livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 até o capítulo 12, o personagem principal é Pedro, né? Do capítulo 13 em diante, que é Paulo, né? Mas até o capítulo 12 é Pedro. E Pedro foi esse discípulo importante, foi considerado um dos colunas da igreja lá em Jerusalém, e escreveu também 1 Pedro, 2 Pedro, né? É um homem assim muito, muito especial. Tivemos Paulo, né, que foi o maior teólogo, escreveu 13 epístolas, sendo 3 pastorais, escritas para pastores, 1º e 2º Timóteo, e escreveu uma carta também a Tito, né? E além desses homens, nós tivemos Judas, que escreveu um livro, foi irmão do Senhor. Tivemos o evangelista João, né? João, que escreveu o Evangelho de João, 1º, 2º e 3º João, 3 cartas.
e escreveu o grande livro do Apocalipse, né? O escritor de Hebreus, nós não temos assim certeza quem foi os escritores. Alguns creem que tenha sido o próprio Paulo, outros que creem que tenha sido Barnabé, e tem uma certa divergência, né? Mas o grande teólogo do Novo Testamento, sem dúvida, é o apóstolo Paulo. O Senhor Jesus, nos evangelhos, transmitiu apenas assim a ideia principal. E Paulo, nas cartas, tanto nas cartas às igrejas quanto nas cartas pastorais, Paulo esmiuça esse assunto. Aqui no livro de Romanos, que nós estamos lendo, Paulo está tratando do assunto da justificação pela fé. Por que ele está falando isso? Sobre crer com o coração e confessar com a boca, se nós fizermos isso nós vamos ser salvos. Por que está por trás disso? Ele está aqui, irmãos, expondo a doutrina da justificação pela fé. Bem-vinda, amada irmã Glória, Deus abençoe. Ele está expondo a justificação pela fé, a doutrina da justificação pela fé. Porque no judaísmo, e Paulo ele era judeu, a salvação ou a justificação vinha por quê? Por prática. A pessoa que fizesse isso ou aquilo, que observasse a lei, que observasse piamente o cumprimento da lei, ele seria então justificado. Vamos supor, a pessoa matou alguém, cometeu um adultério, roubou, cometeu um crime qualquer, um pecado qualquer, uma falha. O que essa pessoa tinha que fazer? Ela tinha que ir lá perante o sacerdote, né? Acertar qual seria a punição. O sacerdote olhar lá da lei mosaica e para aquele crime, qual era a pena que estava computada para aquele crime. Cada crime tem uma pena, né? E o sacerdote então ia dizer para ele, você vai ter que então fazer um sacrifício para você conseguir o seu perdão. Você vai ter que oferecer um cordeiro, ou se ele fosse pobre, era uma pombinha e tal, vai ter que fazer esse sacrifício dessa forma, né? Você está impuro por tantos dias. Então ele cumpria aquele ritual e pronto, e estava justificado, estava limpo, né? Estava resolvido a sua situação espiritual. Então, a pessoa era justificada mediante a lei, mediante a observância, a obediência, o cumprimento de um determinado ritual. No Novo Testamento não é assim. Nós não somos, quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós cometemos qualquer tipo de erro, né? Pessoa mentiu, a pessoa roubou, a pessoa adulterou, a pessoa teve um mau pensamento. O que ela precisa fazer para que ela seja perdoada? Ela tem que subir escada de joelhos? Não, isso não vai resolver. Ela tem que comprar, que pagar, não. O que ela precisa fazer? Ela precisa de, primeiro, se arrepender. Arrependimento sincero. A palavra de Deus diz que aquele que se arrepende e deixa, esse alcançará a misericórdia, né? Então tem que haver arrependimento. E a pessoa tem o quê? Que confessar o seu pecado. A palavra de Deus diz lá, 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, né? E nos salvar das nossas injustiças. Depois você pode ver 1 João capítulo 1, o versículo 7 e o versículo 9, né? Que fala sobre purificação. Então a pessoa precisa, olha só, tá aí o coração e a boca. Precisa haver arrependimento, que é uma coisa do coração, né? Nós vemos no Salmo 51, encontramos Davi arrependido, coração quebrantado, coração contrito. Então arrependimento é sincero, verdadeiro, ele é do coração. Mas além do arrependimento, no coração tem que haver a confissão com os lábios, né? Se nós fizermos isso, nós somos perdoados. Então nós estamos aqui no Novo Testamento. O apóstolo Paulo está explicando isso, está explicando sobre a justificação pela fé. Por isso que ele começa dizendo assim no versículo 8,
Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca. É na nossa boca que está a palavra de fé, né? É com a nossa boca que nós confessamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. É com a nossa boca que nós adoramos a Deus. É com a nossa boca que nós nos rendemos ao Senhor. É com a nossa boca que nós nos derramamos como águas diante do Senhor. Seja bem-vinda, nossa amada irmã Carla Silva, em nome do Senhor Jesus. Muito bem-vinda. Então, a palavra está junto de ti, na tua boca. E aí ele explica, na tua boca e no teu coração. Olha só, irmãos, o tempo todo falando sobre boca, falando sobre coração. Boca e coração. Eu creio com o meu coração, mas eu testemunho, mas eu expresso, mas eu falo dessa minha fé com a minha boca. E os versículos 9 e 10, eu já li, mas vou ler novamente. Aqui do capítulo 10 do livro de Romanos, diz o seguinte: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que vai acontecer? Se eu crer com o meu coração e confessar com a minha boca, o que acontece? Serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Seja bem-vinda, Sueli Jerônimo, nossa amada irmã. Deus abençoe, em nome de Jesus. Então, olha só, irmãos, nós estamos hoje aqui falando sobre a importância da nossa boca e do nosso coração. Com o nosso coração nós cremos e com a boca nós fazemos confissão dessa nossa fé. A boca espelha, a boca expressa, a boca expõe o que está dentro do nosso coração. Então, por isso que a pessoa precisa confessar Jesus Cristo. Vamos ler aqui em Mateus, capítulo 10, 2 versículos para nós encerrarmos a nossa meditação nessa noite. Mateus, capítulo 10, os versículos 32 e 33. Estou procurando aqui, Mateus 10, 32 e 33. Olha só o que o Senhor Jesus fala sobre esse assunto de confessar, né? 10, 32. Jesus diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. É uma palavra forte, né? Uma palavra forte. Nós até estranhamos essas palavras de Jesus, né? Ah, mas Jesus e o amor e a misericórdia e a bondade. Mas espera aí, a boca fala do que o coração está cheio. Amado pastor Cláudio Chaves, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Então a boca fala do que o coração está cheio. Não adianta a pessoa querer dizer que ela crê em Jesus, né? Que ela crê em Jesus, que a fé está lá dentro do coração, mas se ela não expressa essa fé através dos seus lábios. Jesus diz: qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Olha só que para a pessoa confessar Jesus com a sua boca, ela tem que crer nele com o seu coração, senão ela não consegue fazer essa confissão, né? A palavra de Deus diz que nós não conseguimos falar um amém se não for pelo Espírito Santo de Deus. Então, meu amado, nós estamos estudando aqui Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 e 10, sobre a doutrina da justificação, onde o apóstolo Paulo
ensina para nós, o maior teólogo, né, do Novo Testamento, ele ensina para nós como que nós somos salvos, ele ensina para nós sobre a justificação pela fé, como que nós somos justificados, como que nós somos salvos, né? Através de crer em Jesus Cristo, receber Jesus Cristo com o nosso coração e confessar com a nossa boca. O crente não pode ser mudo, cristão não pode ter a boca tapada, ele tem que ser uma atalaia do Senhor, tem que confessar Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. O batismo é isso, o batismo é um ato de fé, mas é um ato de confissão de Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Amém, meus amados irmãos? Os irmãos que chegaram agora mais no final, não pegaram assim toda a explicação, uma explicação bastante interessante, bastante profunda, mas não se preocupe, essas lives que nós fazemos, né? Nós transmitimos aqui ao vivo, ficamos muito felizes com a sua audiência, né? Nos inspira bastante, nós sabemos que temos pessoas aí nos assistindo, mas depois nós baixamos essa live, fazemos a edição dela e colocamos no canal Pastor Cláudio Rocha, né? Nós colocamos todas as lives lá, fica lá disponível para você assistir quantas e quantas vezes você quiser depois, você compartilhar com os seus contatos, né? Então não fique triste se você chegou mais no final e não conseguiu toda a explicação. Foi uma explicação bastante interessante, bastante profunda, bastante maravilhosa, nos abençoando. Amém? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Deus te abençoe. Está aí a nossa amada irmã Glória Landes, a Carla Silva, Pastor Cláudio, várias pessoas, né? Nós vamos orar então, pedir que Deus nos abençoe, que Deus que toma-nos nas tuas mãos e que Deus sempre nos dê graça para nós termos boca, para nós confessarmos Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Vamos orar. Soberano Senhor Deus, nós te glorificamos pela sua graça misericordiosa, pelo seu amor bendito e maravilhoso. Muito obrigado, meu Deus, por essa palavra de elucidação, de orientação, de crescimento e edificação espiritual. Que nós possamos, meu Deus, crer verdadeiramente com os nossos corações e confessarmos entusiasticamente com as nossas bocas, com os nossos lábios, confessarmos sempre, em todo tempo, em toda hora, em todo lugar, que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso único e suficiente Deus. Pai, que assim seja, que essa graça esteja sobre nós, esteja sobre o teu povo, que esteja sobre a tua igreja. Abençoe, meu Deus, cada uma destas vidas que estão conosco aqui nesta noite. Abençoe, meu Deus, todos aqueles que haverão de vir assistir esse vídeo. Abençoe cada lar, abençoe cada casa, abençoe cada família. Eu abençoo em nome de Jesus, que assim seja, que a bênção do Pai, que a bênção do Filho e que a bênção do Espírito Santo seja derramada em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Deus abençoe Pastor Cláudio, né? A amada irmã Carla, irmã Glória, tem várias outras pessoas, o André está aí também conosco, né? Várias pessoas que estão nos assistindo, que eu não consigo identificar todos aqui. Nós vamos ficar agora...